Olá, seja de novo bem-vindo. Esse é o vídeo de número 3 do tópico 2 de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva. Estamos falando de listas ligadas, em especial listas singularmente ligadas, e agora nesse vídeo a gente vai destrinchar as primeiras operações em cima da implementação em C++ de uma classe para armazenar elementos dentro de uma lista singularmente ligada. A primeira operação que a gente tem que trabalhar é a operação de inserção. E eu quero inserir no início da minha lista ligada, inserir o novo valor para que ele seja o primeiro da minha lista. Aí a gente tem os 3 passos necessários para isso. Veja que, claro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um espaço em memória para atribuir aquele valor, para guardar aquele valor dentro dele. Então eu vou ter que criar um novo nó. Então vamos imaginar que eu já tenha, vou colocar em azul aqui, a minha lista ligada com um certo número de elementos aqui. Por exemplo, aí aqui eu tenho o ponteiro para a cabeça, o ponteiro para a cauda, para o fim da minha lista. Aí estou guardando alguns valores aqui, 10, 12, menos 3 e 8 dentro da minha lista. E eu quero justamente criar um novo elemento e inseri-lo para que ele se posicione antes aqui do meu nó 10. Bem, passo 1, como a gente está vendo aí eu fazer a criação em memória, através de alocação dinâmica de memória, de um espaço para um novo objeto da classe Node. E aí, imagine que eu quero guardar o valor 4, então eu crio esse espaço para armazenar, fomos demais aqui, para armazenar o valor 4 dentro dele. E agora, eu, por exemplo, ao usar o mecanismo de alocação dinâmica de memória, o comando new retornou o endereço e eu tenho uma variávelzinha ponteiro tmp apontando para esse nó que foi criado. O que eu preciso agora fazer é acertar, configurar a inserção deste nó aqui, encadeando esse nó na lista que já existe. Então, eu vou agora então partir para o passo número 2 da operação, que é fazer o membro next, vou colocar em vermelho então essas operações, apontar para o até então primeiro elemento da minha lista, cuja informação de quem é o primeiro elemento eu tenho no atributo head, da classe, do objeto linked da classe linked. Então veja, eu tenho que fazer o atributo next desse nó, receber o valor do atributo next do objeto node e receber o valor do atributo head do objeto linked do objeto da minha classe aqui. Muito bem. Agora, digamos que houve um encadeamento, mas eu tenho uma informação desatualizada aqui de quem que é o primeiro elemento da minha lista. Então, o que eu posso fazer? Eu posso agora consertar isso fazendo head apontar para o nó 4. E eu faço isso, claro, atribuindo quem? O valor de tmp para head, porque tmp tem o endereço do nó 4. Então, basta head receber o valor de tmp para que a atualização aqui se conclua. Vamos ver isso aqui, né, com uma animaçãozinha do, aqui do Visualgo. Então vocês vão ver aí a operação acontecendo. Opa, acho que não tá. Deixa eu tentar aqui voltar. Vamos ver. Agora acho que vai.
Então, reparem aí, né? Então, primeiro eu crio o meu nó, faço ele apontar para o antigo primeiro elemento e depois eu atualizo o meu ponteiro para o primeiro elemento da minha lista ligada. Olha só como que fica a implementação dessa operação dentro da minha classe linked list. Eu tenho aqui a informação que eu quero guardar. Então, primeira etapa, o passo 1 do algoritmo que a gente viu 2 slides antes, é a criação do novo nó. E eu estou fazendo a criação do novo nó justamente com a alocação dinâmica de memória. Então, eu crio um novo objeto da classe Node, atribuindo o valor info para o atributo data do objeto e atribuindo o valor head já, vejam só, para o atributo next do objeto node. Então, com essa sequência aqui, com essa instrução aqui, o que está acontecendo é que eu estou criando uma área lá em memória, já separei, né, nessa área de memória um espaço lá, vou dividir, né, um espaço para guardar o valor de info e aqui um espaço. Então imagina que a lista começa em outra posição aqui na memória. Por exemplo, a lista head está aqui nessa posição, que equivale à posição 10 da memória. E aqui tem, né, por exemplo, o valor 23 guardado aqui. E aqui tem o endereço para a posição seguinte do nó, que é, sei lá, o segundo elemento está na posição 15. Então está aqui também o segundo elemento na posição 15, que está guardando um outro valor, um valor 10. E aqui também tem o próximo elemento está na posição 25, por aí vai. Então veja, com esta operação aqui, eu estou já atribuindo o valor info para o meu novo objeto da classe Node e já inserindo o endereço 10 aqui no atributo next do objeto. De tal maneira, então, que o nó já é criado com o ponteiro para o segundo, né, o que vai se tornar segundo elemento da minha lista ligada, e que antes era o primeiro. Feito isso, eu retorno, imagine então que esse nó aqui está no endereço 6 da minha memória. Então aqui, claro, estamos falando de memória aqui. Aí, veja, esse endereço retornado 6 agora é atribuído para a head. Então, a variável head que estava, né, referenciando, armazenando o endereço 10 na minha memória, passa agora a referenciar aqui, o primeiro elemento que eu criei. E esse primeiro elemento aponta para 10. Então, veja, aqui agora está o meu primeiro elemento, que aponta para o endereço 10, que guarda o valor 23, que aponta para o endereço 15, que guarda o valor 10, que aponta para o endereço 25, e assim por diante. Aqui continua o raciocínio. Então, veja, com essa única linha de comando eu estou primeiro fazendo a criação do meu nó, já fazendo esse nó apontar para o até então primeiro elemento da lista, que vai se tornar, obviamente, agora segundo elemento da lista, e o endereço de retorno desse novo nó alocado já é armazenado como o novo endereço do primeiro elemento da lista na variável head. O único cuidado que a gente tem que fazer aqui na implementação é verificar se a lista antes estava vazia, porque se a lista antes estava vazia, além desse primeiro nó que eu criei agora ter seu endereço armazenado em head, ele também tem que ter o endereço armazenado na variável tail, que é aquela que guarda o último elemento da lista. Porque um elemento com uma lista com um elemento só, ele equivale a uma tanto o tail quanto o head, né, eles têm que apontar para esse único elemento presente. Muito bem. A outra opção agora,
a outra possibilidade é a gente ter uma inserção no final da minha lista. Como é que eu vou fazer daí a inserção no final da lista? Bem, de novo, os passos são parecidos em termos de criação de nó. Eu tenho que criar um novo nó e atribuir a chave para ele. Depois, quem vai ser o próximo elemento se eu quero inserir o nó para ser o último da lista? Nenhum, né? Então, o campo next, repare, ele tem que apontar para nulo, para vazio, porque esse elemento vai ser o último. Aí vem a etapa de ajuste das ligações aí dentro da lista. Então, o membro next do antigo último elemento, que vai passar a ser o penúltimo, tem que apontar para esse recém-criado. E aí depois eu sigo com a atualização do atributo tail, do objeto linked-list, da classe linked-list, porque ele agora tem que atualizar sua informação de que o novo nó, este sim, agora é o último elemento da minha lista. A gente pode ver, então, né, aqui, recapitulando, então é como se eu fazer de novo uma lista rapidinho aqui. Então eu tenho o apontador para o último elemento. Espera aí que eu pus uma seta a mais. Essa seta não existe, né? Porque a minha lista até o momento termina aqui. Então eu tenho aqui o meu último elemento. Tail aponta para esse último elemento. Aí vou colocar aqui em preto os passos da operação. Então eu crio o meu novo nó. Esse novo nó, como ele vai ser o último, ele não vai apontar para ninguém, aponta para nulo, vazio. Guardo lá dentro, né, o valor que eu quero, né, armazenar nele. Então, sei lá, estou guardando aqui, é uma lista de inteiros, estou guardando o número 2, por exemplo. Agora eu tenho que fazer quem apontar para ele. Eu tenho que atualizar este ponteiro aqui, que é o atributo next do objeto da classe Node apontado pela minha variável tail. Então o atributo next agora deste cara tem que apontar para o meu nó recém-criado. E por fim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar tail para apontar para o meu nó recém-criado. Esses, então, são os passos que eu devo seguir para fazer a operação de inserção no final da minha lista. Vamos ver de novo numa animaçãozinha aqui como é que isso funciona. Eu, então, crio, né, o elemento e depois atualizo a ligação, né, desse elemento no final, principalmente controlando, atualizando o conteúdo do ponteiro do atributo tail. Vejam só como fica a implementação agora do método para inserir no final da lista. Eu tenho, de novo, né, que só fazer aquela verificação se eu não estou fazendo a inserção de um novo elemento numa lista que estava antes vazia. Reparem aqui, o primeiro passo é, de novo, uma alocação dinâmica de memória. Então agora eu crio um novo nó, só que vejam que eu agora atribuo para esse novo nó, no momento da sua inicialização no construtor, o endereço do próximo elemento como 0, porque esse nó vai ficar no final da minha lista ligada. Esse nó alocado dinamicamente vai retornar o endereço já para quem? Para o atributo next do objeto apontado por tail. Então, tail, que é a minha variável que aponta para o até então último elemento da minha lista, eu vou pegar o objeto apontado por tail, o seu atributo next, que até então era nulo, apontava para nada, porque ele era o último objeto da lista, recebe agora o endereço do novo objeto Node recém-criado com a informação aqui a ser gravada. Feito isso, qual é o próximo passo? Eu atualizo o tail. E atualizo o tail como? Fazendo tail receba
o endereço que está, por sua vez, no atributo next, ora apontado por tail. Então, tail até então apontava para o, né, que agora aponta para agora penúltimo elemento. Então, o campo next acabou de ser atualizado com o novo último elemento, então pego esse valor do endereço do novo último elemento e atualizo tail com ele. Caso a lista esteja vazia, a única, né, correção que a gente tem que fazer aqui é que tail continua, né, apontando para o último elemento, que é o único, inclusive. Você tem a atualização de tail, que antes apontava para 0, já que a lista estava vazia, agora ela aponta para o nó recém-criado, que esse sim agora aponta para 0. E, claro, como é um único elemento que está armazenado na lista agora, tanto o head quanto o tail guardam o mesmo endereço desse elemento, apontam para esse mesmo elemento que é o único que está guardado na minha lista ligada. Muito bem, falamos das operações de inserção. No próximo vídeo a gente vai falar das operações de remoção. De forma análoga, inserção no início e inserção no fim da lista ligada, vamos agora falar no próximo vídeo de remoção no início da lista e remoção no final da minha lista ligada. Até mais!